para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a reflexão astrológica, a avaliação do céu da semana para a semana do dia 3 ao dia 9 de fevereiro de 2019. Lembrando que nós vamos fazer aqui uma avaliação eletiva, indicando os melhores ou os piores momentos para tomadas de atitudes, inícios de coisas, decisões importantes da vida, ok? Ela é um tipo de avaliação mais prática voltada para a vida cotidiana, certo? Bom, nós temos uma lua nova se formando nessa semana, o início de um novo ciclo lunar, e é bacana, né? Porque aí nós pegamos uma semana toda com a lua crescendo em luz. A partir da lua nova e até ela chegar no ponto da oposição com o sol na lua cheia, ela vai subindo no potencial dela. Então esse é um momento bem interessante do mês. Avaliando as fases lunares, esse é um período para colocar as sementes, plantar as sementes, as ideias, ok? Em um nível geral, mas nós vamos avaliar toda a semana, certo? Começamos com a lua no signo de Aquário e finalizamos com a lua no signo de Áries. No domingo, no dia 3 de fevereiro de 2019, nós temos o Sol em Aquário e a Lua em Capricórnio. Lembrando que eu sempre mostro aqui o gráfico das 6 horas da manhã para o horário de Brasília, certo? Então temos a Lua aqui ó, em 27 de Capricórnio, no final de Capricórnio, e o Sol em Aquário. Então isso significa que ela vai mudar de signo, né? Ela começa o dia aqui, né, às 6 da manhã em 27 de Capricórnio. Às 11 horas ela entra aqui em 0 de Aquário, tá? É uma mudança importante no nível do humor, ainda estaremos na fase minguante. Nós ainda teremos a Lua aqui no território do Saturno, ela sai do território noturno e entra no território diurno do Saturno. E o Saturno tem aquele ar mais ligado às coisas sérias, né, ao compromisso, a um tom mais severo até. Então, a tendência quando a Lua passa por esses pontos, né, pela casa do Saturno, pelas casas do Saturno, é de o humor tomar um tom mais sólido, rígido. Só que a diferença do Capricórnio para o Aquário é que o Capricórnio, ele é, primeiro, né, um ponto de exílio para a Lua, porque a Lua rege o signo oposto. Então, o Aquário é menos pior para a Lua, poderíamos dizer, né? Não é bom, mas ele é menos pior. E quando ela chega em Aquário, a questão do processo mental fica um pouco mais elevada. Então, é um dia que fica favorecidas as atividades mentais, principalmente buscar ideias ou se você estiver precisando encontrar saídas, soluções para as coisas, porque a tendência é pensar e pensar muito. Agora, o Aquário ele é um signo muito amplo em nível do pensamento, mais para a teoria do que para a prática. Então, as ideias novas que surgirem, né, os insights que vierem, eles vêm em um sentido de visão ampla, né? Então, dependendo do que vocês forem fazer, precisa um pouquinho mais de racionalidade, vai precisar de um plano um pouco mais elaborado. Mas o fato é que tudo que tiver na necessidade de processo mental vai ter um estímulo um pouquinho maior. E no comportamento vocês vão poder perceber as pessoas um pouco mais formadoras aí nas opiniões dela, defensivas até nas próprias opiniões e tudo mais, né? E nós teremos também a Vênus saindo aqui de Sagitário e entrando em Capricórnio. O Sagitário é um signo de temperamento colérico, né? Então ele tem mais atividade, mais ânimo, e nesse trânsito da Vênus aqui pelo Sagitário, ela se encontrou com o Júpiter. Então nós tivemos uma conjunção de benéficos muito benéfica, né, no mês de janeiro. Bom, ela sai aqui, né, e entra agora no território do Saturno também. Então a tendência é que nosso interesse nas questões materiais, mesmo nos desejos, na maneira como a gente busca a satisfação, né, atender a nossa satisfação e desejo, vai ter um tom mais criterioso, mais sólido, sério. Então a gente vai perceber que o que pode dar um pouco mais certo, por exemplo, no nível das compras, de decisões financeiras, é o que traz mais segurança. Na verdade, nós vamos nos direcionar para o que é mais seguro. Quando a Vênus estava ali em conjunção com Júpiter, a gente vê até uma condição do céu favorecendo um pouco mais o risco, mas aqui em Capricórnio não, é ao contrário. O que faz você correr risco
é naturalmente rejeitado. A tendência é que o que é mais sólido e que te dê mais confiança, mais certeza, dê um pouquinho mais certo. Por isso, neste momento em que ela muda, né? Nesse dia em que ela muda, vai favorecer mais as compras e decisões financeiras que tenham um tom mais de compromisso, de seriedade e tudo mais, tá? Isso vai acontecer à noite, no domingo. Geralmente esse é um período, né, principalmente por um domingo, em que a gente não está mais fazendo grandes negócios, né? Domingo geralmente é um dia mais para descanso e tal. Porém, assim, né, com o movimento de internet, essa questão de comércio gira às 24 horas. Então, fiquem atentos mais nesse momento da virada com as compras, tá bom? Uma outra questão é que como o Saturno tem uma característica de lentidão e ele rege o Capricórnio, ele está inclusive transitando aqui em Capricórnio, quando a Vênus chegar aqui nessa casa do Saturno, ela ganha um pouco mais de lentidão. Então, principalmente questões que envolvem tempo, né, nas decisões materiais e tal, elas vão seguindo realmente um pouco mais lentas, tá? Agora, a Vênus, ela rege também o nível geral, o amor, o romance, e a entrada dela em Capricórnio vai favorecer mais os compromissos sólidos mesmo, né? Então, para quem está namorando, se tiver com interesse em engrenar um compromisso um pouco mais sólido, esse é um momento adequado. É lógico que aqui eu estou falando de uma maneira genérica, né? Isso necessita de uma conciliação com o mapa natal individual, ok? Mas ele favorece as relações que se desenrolam ao longo do tempo, as de compromisso, solidifica o amor, o interesse, o desejo. Então, a gente vê um tom mais sério, mais reservado, tal. Ele não é tão ousado, né, quanto a Vênus lá em Sagitário, né? Tem essa questão bem mais séria, né, com a Vênus. E depois, na segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019, temos o Sol em Aquário e a Lua em Aquário ainda, né? Às 19 horas nós teremos um momento de conjunção da Lua com o Sol. Esse mapa é o das 6 da manhã, então às 6 da manhã a Lua estará em 9 de Aquário. Ela não vai formar aspectos novos durante esse momento aqui. Como a gente está no último dia de fase minguante, né? Porque a nova só começa às 19 horas, essa segunda-feira ela não tem um tom muito favorável para grandes inícios. Agora ela está em Aquário e ela vai chegar junto do Sol às 19 horas, né? Então vai se iniciar um novo mês lunar com uma característica aquariana, e eu já tinha falado do dia anterior com a entrada da Lua em Aquário do processo da mente. E logo mais, né, ela vai se juntar aqui ao Mercúrio, né? No dia seguinte ela já vai chegar a um momento de conjunção com Mercúrio. Então, nesses dias, né, na segunda, na terça-feira, nós temos muita visão de tudo assim na vida, né? E uma tendência a teorizar tudo. Então, fica um pouco atento, porque assim, a casa do Saturno é uma casa de criticidade. A tendência é o nível de crítica se elevar bastante e nós ficarmos muito sabichões, assim, né? Sabendo de tudo. Então, vocês poderão ver as pessoas defendendo as suas opiniões com unhas e dentes e sabendo se posicionar sobre tal evento, sobre outro assunto, sobre tudo que vê, de uma maneira como se fosse um expert no assunto. Então tem que ter um pouco de atenção justamente com essa elevação mental de tudo e muito teórica, né? Ela é pouco experimental, ela é pouco prática, ela é muito do processo da mente. Agora, essa composição, ela vai favorecer exatamente tudo que precisa se trabalhar no nível da mente, buscar ideias, ter insights, pensar em uma situação mais ampla, enfim, tudo isso acaba se tornando favorecido porque a mente está a milhão aqui. E aí essa configuração, então, ela é levada para o mês todo, né? Para esse mês lunar com essa característica forte. Nós temos um pico do mês também na formação da lua cheia. Esses primeiros 15 dias vão ter uma marca muito forte dessa influência aquariana, ok? Então, uma busca por independência nas visões de vida, uma discordância das coisas com muita facilidade, né? Um excesso de criticidade, pouco vínculo com as pessoas, com as coisas de uma maneira geral. De novo, falo de uma maneira geral, porque cada um tem um mapa individual, então está vivendo seu momento particular, né? Aqui não dá para falar nas individualidades, né? Ok?
Bom, se você está acompanhando o vídeo, aí inscreva-se no canal. Vou postar mais um vídeo aqui durante essa semana, tá? Ativa as suas notificações para você receber aí as novas postagens. No finalzinho do dia, aqui na segunda-feira, bem às 23h40, a Lua vai chegar a um sextil ao Júpiter. É um sextil legal, bem legal, apesar de o Júpiter também ter uma relação forte com as normas, a regra, a própria política do mundo. Esse sexto aqui vai fazer a gente ter opinião bem informada sobre as notícias do Brasil e do mundo e tudo mais, né? É uma facilidade com o sexto. Porém, a gente ganha um pouco de otimismo. Só que isso acontece na virada da noite. O ponto máximo aqui é às 23h40. Então, talvez a gente não se beneficie tanto desse sexto pela questão do momento onde ele se forma. Mas ele é otimista. Ele favorece, ele dá um pouquinho de abertura para investir no novo. Estamos numa fase nova, então é um momento que favorece um estímulo ao novo. Agora, essa influência ela é levada ainda até o próximo dia. E se você não conhece o curso online de astrologia, estou no meu site com 2 cursos online que você pode iniciar a qualquer momento, cursos em videoaulas para a formação astrológica, tá? O primeiro curso da formação do básico até a leitura do mapa natal, da carta natal, com 60 horas, é aula, né? Ele engloba alguns módulos e depois o de previsões com 40 horas aula, tá? Então, se você quiser estudar astrologia, entra lá, tem toda a especificação do conteúdo. Você pode pagá-lo mensalmente, é um valor baixo, tá? Comparado com outros cursos, está com um valor bem tranquilo, ou à vista com desconto também. Lá entra no site, no meu site aqui, que vocês vão encontrar as informações sobre todo o conteúdo do curso, tá? Eu também fico à disposição de vocês aí para esclarecer as dúvidas. Terça-feira, 5 de fevereiro, a gente tem o Sol em Aquário e a Lua em Aquário ainda, né? Bem cedinho, às 5 da manhã, a Lua vai chegar aqui nesse ponto aqui do Mercúrio, né? Esse mapa é das 6 horas, então ela acabou de passar aqui, ó, ela está em 21 de Aquário e o Mercúrio em 20. Lembra, eu falei para vocês agora mesmo, né? Que esses momentos em que a Lua estivesse em Aquário, nós teríamos um processo da mente bem elevado. Então, exatamente nesse momento em que ela se encontra com o Mercúrio aqui, ela dá uma voz ativa para tudo, facilita a interação com o meio, mas é muito independente, ainda não tem uma questão de vínculo emocional muito forte. Então, continua ainda, durante a terça-feira, no período da manhã, um favorecimento para todo tipo de atividade em que você precise formular ideias, precisa lidar com pontos de vistas maiores, enxergar o todo, avaliar situações que são muito grandes, que envolvem várias outras situações menores. Então, a visão do todo fica muito facilitada. A expressão também do pensamento acaba se tornando um pouco facilitada, mas só tem que ficar um pouco atento com o excesso de crítica, né? Porque a casa do Saturno é uma casa de crítica, né? Então, tem que ficar um pouquinho atento. E logo depois, ela vai chegar a um aspecto bem interessante ao Marte, né? E o Marte está muito forte, aqui ele está no signo de Áries, favorecendo a ação. Ainda está, né, numa influência desse trígono aqui com o Júpiter. Então, nós teremos um momento aqui na terça-feira que favorece as atitudes um pouco mais ousadas. Então, além do processo da mente estar bem legal, a Lua também favorece arriscar um pouquinho mais. Estamos na fase nova, se tem um projeto para colocar em andamento, um interesse, alguma ideia que você queira colocar em andamento, coloque aí em andamento, porque a coisa vai fluir bem. O próprio Júpiter também está na casa dele, né? Então, a gente tem 2 astros em condições muito fortes para expressar o que eles falam. Em Marte é o astro que fala da ação, da atitude. Em Áries ele está pronto para briga, tal. Então é um dia em que existe muito ânimo no ar, né? A capacidade competitiva está bem acelerada. Ela não parece desafiadora, mas assim, a competição entre as pessoas é uma tendência do dia, tá?
talvez não leve a conflitos, mas vocês vão perceber que vão precisar se posicionar com veemência, vão ter mais energia ali. E para as atividades, então, tudo que precisa de uma ação rápida, motivada, tal, é favorecido. Correr certo risco, não é para chutar o balde também, né? Mas correr um risco medido ali, as atitudes que precisam de ousadia, elas são bem mais favorecidas, né? Ok? Bom, e depois, na quarta-feira, 6 de fevereiro, a lua muda, né? Ela vai entrar no signo de peixes. A gente já começa às 6 da manhã com esse gráfico, com ela já em 2 graus de peixes. Ela entra em peixes bem cedinho, ó, em 1 da madrugada. E aí a lua em peixes, ela já não é mental, é sensível. A lua em peixes, ela tem uma dignidade, aqui a lua rege todo o elemento água, né? É um dos 3 regentes, né, da triplicidade do elemento água. Então, quando a lua chega a peixes, o nível de percepção se acentua e a sensibilidade também. É uma facilidade para a gente sentir mais as coisas do que fazer, do que tomar atitudes, por exemplo. Então, as emoções, elas coordenam o movimento do dia. Mas o que é interessante de quando a lua chega em peixes é que a facilidade para permear as situações também se acentua, né? Ela também se mostra como uma possibilidade. E aí, então, é um pouco mais fácil se moldar às circunstâncias. Então, é uma facilidade maior aí para a flexibilidade, tá? Tudo que precisar ser flexível, tudo em que vocês precisarem lidar na vida com a expressão afetiva fica um pouquinho melhor. O dia é bem mais favorecido para as atividades de cunho subjetivo, para lidar com essas questões. Às 6 da madrugada ali, né, na quarta-feira, a lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus, né? É legal porque alia aqui todo esse processo de sensibilidade que eu falei com vocês com os desejos sólidos. Bom, é um dia muito bom para relações afetivas, não só de namoro tal, mas relações afetivas entre pais e filhos, entre irmãos, entre família, entre amigos propriamente, porque há uma forte tendência à criação de laços, a vínculo aqui, então é legal. E como a lua ela tem o teor também do tom do dia, né? Essa configuração ela favorece muito colocar as ideias, o processo criativo em construção, tá? Então é bom para as questões materiais, é um bom dia para lidar com temas materiais, para compras, tem uma certa inspiração coordenando para o caminho certo, né? Como também todo o processo criativo que você tem que produzir. A gente está falando de elemento terra, tal, então ele favorece, tá? Então, os 2 pontos importantes da quarta-feira é o nível de sensibilidade bem forte, aliado assim a um desejo terreno, vínculo terreno, então é muito bom para as questões materiais e para o romance. Quinta-feira, 7 de fevereiro, né? Sol em aquário, lua em peixes. Bom, aí a lua vai chegar a um ponto em que ela forma um aspecto legal aqui com o Saturno. Isso vai acontecer às 10 horas da manhã, ó, é esse aspecto exato aqui. Ela está em 14 graus às 6 da manhã, então conforme ela vai andando aqui, quando ela chegar em 15 graus, ela forma um sextil. Ele é bastante favorável numa confirmação do que a gente teve no dia anterior, né, com a Vênus, de senso de realidade. O processo criativo está forte, a sensibilidade está muito elevada, a capacidade de percepção está muito elevada, mas o senso de realidade está nos guiando. Então, é um dia em que a gente pode ter resultados concretos sobre ideias e processo criativo, planos, tal. Não precisa ser quando eu falo do processo criativo, não é uma arte, um artesanato. Podem ser interesses que vocês desenvolvem como novos e que aí esse aspecto ele favorece realizar esse tipo de situação. Favorece compromisso, então é bacana para assinaturas de contrato. Nós temos depois, na quinta-feira, o Sol chegando a um sextil ao Júpiter. E esse sextil ele vai ser ainda levado para o dia seguinte. É legal, gente, porque assim, o Sol em harmonia com o Júpiter, ele favorece demais a generosidade e a autoconfiança. Isso vai acontecer ainda quando a Lua estiver sob a influência do Saturno. Então, nós temos um quadro aqui de quinta-feira muito realizador,
Por um lado, a gente ganha autoconfiança, tem o nível de generosidade, então encontrar apoio de outras pessoas para as coisas que a gente quer fazer também é um pouco fácil, assim como ajudar os outros a realizar as coisas também. Tem uma questão de confiança na vida, tem um teor nesse sentido que nos dá uma certa abertura para fazer o que a gente precisa fazer sem tanto receio, sem tanta insegurança. Então é bem legal, né? Lua com Saturno e o Sol com Júpiter. Essa configuração do céu torna a quinta-feira um dia bem produtivo. Agora, um pouco depois, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador com Júpiter. Mas enfim, gente, o Sol ele está o dia todo em sexto ao Júpiter e a Lua ainda estará sob a influência do sexto com Saturno quando ela formar a quadratura com Júpiter. A única coisa que eu recomendo a vocês é que, como a generosidade e a autoconfiança estão muito elevadas, não chuta tudo de uma vez, tá? Outro fator importante é esse aspecto Lua em Peixes com Júpiter em Sagitário vai acentuar muito o processo da fé, né? A gente está falando de uma lua mística aqui. Bom, e o Júpiter, ele também rege o signo de Peixes, né? Então, o que a gente vê aqui é a lua sendo recebida pelo Júpiter, né? Na casa dele. E essa questão da fé, ela é bem elevada. Tem que ficar um pouco atenta com as questões devocionais e onde você deposita a sua expectativa e confiança. Porque eu falei para vocês, a confiança na vida como a autoconfiança estão elevadas com o Sol em aspecto com Júpiter. Só que isso aqui abre uma porta para o exagero. Abre uma vulnerabilidade para uma coisa muito devocional e mística. Então, não exagera na dose, tá? Nesse tema. Na sexta-feira, no dia 8 de fevereiro, nós aí teremos o Sol em Aquário, mas a Lua já estará em Áries, tá? Ela entra em Áries meio-dia e meia, então isso significa que durante a manhã nós não teremos novos aspectos sendo formados pela Lua, nem por outros astros, aspectos exatos, eu quero dizer, né? Então, quando a Lua entrar em Áries, aí sai totalmente aquele clima sensível, sonolento, né? Pouco lento, tal, adaptável. E vai se moldando um pouquinho mais para a atividade. Então, a Lua em Áries é agitadinha, a Lua rege o humor. Quando ela entra em Áries, fica bem agitada. Aí, o que vai acontecer? No final do dia, ela vai chegar a um ponto de aspecto desafiador com a Vênus. Olha, não é um momento bacana para lidar com nada romântico, principalmente se tratando de sexta-feira, que tem muitos casais saindo e tal. Fica atento com o nível de agressividade que se coloca nos contatos. Tem uma coisa meio forçada aqui, né, para se sentir satisfeito, um nível de insatisfação alto e irritabilidade, né? A Lua em Áries, ela tem o teor de irritabilidade, é muito rápida. Ela é agitada realmente, ansiosa, tal. Então essas questões de ansiedade misturada ao lado afetivo, né? Entrando no campo afetivo, não é bacana. E o outro tema da Vênus que envolve o dinheiro também, né? Lua em quadratura com a Vênus é um dos indícios negativos para questões materiais. Então, compras, né, às 11 horas da noite, provavelmente compras só pela internet, podem trazer alguns problemas. Evitem esse momento aqui para decidir assuntos de questões materiais. E o Sol, ele se mantém o dia todo em aspecto harmonioso com Júpiter, né? Desde a quinta-feira, como eu falei para vocês. Então, porque o Júpiter vai entrar aqui em 19 graus. Então, o Sol já está em 19, eles voltam a formar um aspecto de novo, né? Mas como a Lua dá o tom do dia e ela vai estar em Áries em aspecto desafiador a Vênus, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de otimismo sobre as circunstâncias e tal. Porque a Lua em Áries tem esse teor ansioso, rápido, agitado, um pouco nervoso. A Lua rege o humor, né? Toda a nossa expressão emocional. E aí, então, a gente vê um quadro muito favorável para se exceder nas expectativas em relação aos outros, às pessoas, enfim. O que não é assim tão bacana. E no sábado, no dia 9 de fevereiro, a Lua continua ainda no signo de Áries. Nós vamos ter a Lua formando um aspecto desafiador com o Saturno no fim da tarde ali, né, às 18 horas. E então, durante todo o sábado, ela não vai formar novos aspectos. Ela estará sob a influência ainda da quadratura com a Vênus, daí ela vai chegar a uma quadratura com o Saturno. Bom, e aí isso vai ser levado para o final do sábado. A Lua em quadratura com o Saturno, ela é cansada.
Mas a gente está falando de uma lua em Áries agitadinha, né? Isso aqui mostra muito, assim, enxergar as dificuldades e lidar com as dificuldades de uma maneira um pouco tensa. Ela não é flexível como a lua em peixe dos últimos dias. Então a tendência aqui é querer empurrar os problemas, sabe? Querer resolvê-los à força, mas não encontrando muita facilidade, né? Não é um tipo de expressão que favorece uma visão mais analítica e crítica, não é. Então o que a gente vê é que emocionalmente há uma agressividade que se depara com alguns obstáculos. Então, principalmente, o que a gente pode ter aqui no sábado são os problemas com atrasos das coisas que a gente quer fazer, a ficar muito nervosa quando algum obstáculo surge no meio do caminho, dá um teor também um pouco cansado. Exatamente essa sensação de tudo é um problema, sabe? Parece que tudo é um problema, porque o signo de Áries é um signo relacionado ao astro do guerreiro, que é o Marte, né? Então, quando a Lua vem para cá, a tendência é querer combater tudo. Então, ela dá essa sensação de ver problema em tudo para combater. Então, fica defensiva, né? Briguenta, tal. Tem que ficar um pouco atento, porque essa tendência vai aparecer em todas as áreas. Mas, logo em seguida, ela vai aplicar um aspecto legal ao Júpiter. Tem uma configuração expansiva, entusiasmada e automotivadora, mas ela não é só de facilidades. Então, emocionalmente, nós podemos ter automotivação, ânimo e energia para ir adiante, mas muito possivelmente teremos obstáculos a superar. Tá? Então, como a gente estava vendo aqui que o Júpiter ele tem essa relação com a autoconfiança, com a fé, com a visão mística até da vida, ou filosófica, espiritual, essa lua, quando ela se alia ao Júpiter, gera muito otimismo, né? Gera uma abertura na visão, bem bacana, mas, enfim, é provável que alguns obstáculos ainda estejam aí no meio do caminho quando a lua chegar a esse momento. Tem algumas horas, né, entre a formação da quadratura da lua com Saturno e a formação do trígono entre Lua e Júpiter. Essa influência ela vai diminuindo, né, um pouquinho mais, né? A influência do Saturno, que é mais tensa, diminui um pouco, tá bom? E é isso então, pessoal, para esta semana. Aí na semana que vem voltaremos com mais uma avaliação eletiva do céu da semana. Eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!